Então, vamos começar. Meu nome é João Vargas Léo Júnior, João Léo Júnior. Vocês, alguns já me conhecem de outras matérias. Vou ser professor de vocês de Direito Empresarial. Eu sou advogado da União, procurador substituto aí em Ilhéus. E operei de hérnia, como vocês devem saber. Então, assim, estou recuperando ainda, mas já dá para dar aula, de modo que eu acho que a gente vai ter uns 8 encontros, né, ao longo desse tempo agora, até terminar o período, parece que termina 8 de dezembro. Então, até lá, a gente já deve dar para falar alguma coisa do nosso programa que eu pus aí no grupo, né, pus aí no Classroom, para o grupo pegar. É um programa muito extenso, né? Não dá para ser muito aprofundado como se poderia fazer se fosse, vamos dizer, um semestre para tratar da parte introdutória com propriedade industrial, depois outro semestre para tratar de de societário, e mais outro para títulos de crédito, e afinal um para falência, concordata, hoje em dia recuperação judicial. Então, assim, o que é que a gente vai fazer? Vamos passar alguns trabalhos, né? Eu não sei, eu estou pensando, a gente pode pensar em fazer outra coisa, como um trabalho aí também. Tem um livro que eu escrevi tem tempo já sobre essa parte introdutória e societário, né? E essa parte, ela é fulcral, né, e muito importante para o nosso curso, de modo que eu acho que o que a gente poderia fazer era ver se atualizava esse livro, né? Porque tem muita coisa assim que está ainda relativo ao Código de Processo antigo, por exemplo. Tem norma que apareceu agora, tem a Declaração de Direitos Econômicos, que teria que estar incluindo agora também, né? Tem mudanças na microempresa, no Estatuto da Microempresa, que sempre vai mudando, sempre tem alterações, de modo que a gente pode pensar aí como trabalho para valer nota, fazer aí umas atualizações desse livro, de modo que eu poderia dividir vocês assim em grupos, para cada grupo atualizar uma parte dele, né? Ver se também, assim, encontrando o que é bom também, é encontrar jurisprudência, doutrina, essas coisas, para dar, digamos assim, um colorido, né, para o livro. A ver se ano que vem a gente publica ele. Já tem muito tempo aí ele, que eu fico passando assim pro pessoal, sem publicar, e era interessante a gente tentar fazer isso. O que é que acontece aqui nessa primeira aula? É fixar para vocês que vai ser o quê? Esse livro, esse trabalho, né? A gente pode fixar outros trabalhos também, dependendo, para ficar umas 3 notas, e uma prova, né? Uma prova aí que poderia ser no final, né? Porque a gente não tem pouco tempo. Eu vou aqui ligar o ar, ficou quente, espera aí rapidinho. Acho que a qualidade não caiu não, né? Vocês, por favor, vou botar aqui no chat para, se por acaso assim vocês tiverem dificuldade, não estiverem me ouvindo, vocês mandam logo um chat, tá? Ou então mandar também até um zap aqui para o 73999052215. Vou até botar aqui, que é esse o meu número.
né? Tá aqui no WhatsApp 73999052215 para me avisar se tiver alguma coisa aí, para não ficar falando sozinho sem saber que vocês não estão me ouvindo. Então, assim, isso aí seria a nossa metodologia, né? A metodologia de aula expositiva. A gente ir falando sobre o assunto, né? Com participação de vocês, na hora que tiver algo que não entendam, que achem que é relevante expressar alguma opinião. E também, né, de avaliação de trabalhos, né? E quanto a outras questões, como chamada, eu não sei se o pessoal está fazendo chamada ou não, mas de manhã eu fiz, né, para outra turma, então eu acho que poderia se fazer aqui também. Se alguém disser, olha, eu tenho que fazer isso, aquilo outra aula vai estar sendo gravada, vou botar no meu canal, aí tem um canal também de YouTube, que depois aí, eventualmente, vocês, alguém que não consiga assistir, pode também ver por lá, mas a presença é importante, né? Então, a princípio tem que fazer a chamada. Quanto à matéria, o que é que eu iria falar assim, a parte inicial, né? O que é que acontece? Em primeiro lugar, por que é um direito empresarial? Por que é que existe um direito comercial, um direito empresarial? Aí é o seguinte, uma reflexão aí, uma primeira pergunta que eu faria seria a seguinte, para que é que o direito existe, né? Então, uma das coisas que o pessoal fala, assim, uma senhora dessas que escreve sobre a etiqueta fala, é que assim, a etiqueta, né, a norma de conduta social, como a gente conhece, ela existe para a gente não se enlouquecer, e o direito existe para não se matar, para a gente não se matar. Agora eu diria o seguinte, que isso aí é a concepção tradicionalista do direito, né? A concepção, vamos dizer assim, mais estática do direito, né? Porque o direito empresarial, ele é o direito criado para ganhar dinheiro, desde a época em que o liberalismo começou a aflorar, né? Começou a aflorar, dando, digamos assim, um embasamento político para o sistema de produção capitalista. Então, o direito empresarial ele vem a aparecer, né, a par do direito civil. A gente está acostumado a falar que o direito privado ele é dividido, né, tradicionalmente, direito civil, direito comercial, sendo que o direito comercial seria o direito do comerciante, e hoje em dia é para evoluir para dizer que não é do comerciante, que é da empresa. Mas na verdade, o que é que ocorre? O direito tem para duas coisas básicas, como essa moça falou, para não se matar, né? Para a gente não se matar. Mas a ideia é a seguinte, é que de um lado ele é amparado pela tradição, né? Então a gente pode dizer que a gente tende a procurar uma segurança na tradição. E de fato, se vocês forem ver o direito civil, não há nada de novo sobre a terra, não há. Vamos ver direito, as pessoas hoje, elas adquirem capacidade, como na época dos romanos, elas casam como na época dos romanos, elas divorciam também, né? Elas se sucedem, tudo praticamente como na época dos romanos. O que aconteceu de diferente, o mais estrondoso que pode ter acontecido ao longo dos séculos, é que teve a codificação, puseram tudo quanto é norma no Código de Napoleão, né? E esse código vem sendo copiado por tudo quanto é
país que pretenda ter, né, um direito próprio, como foi o nosso caso aí ao longo de vários códigos civis, mas que, se você for ver, as figuras se sucedem. Por exemplo, enfiteuse. Muita gente fala que a enfiteuse é um direito arcaico e tal, isso aqui. Tá. Mas aí hoje em dia existe um direito de superfície. Criaram vários tipos de enfiteuse, por exemplo, no Estatuto da Cidade. E aquilo ali, o pessoal diz, mas é para desenvolver a cidade. Tá, pois é, a enfiteuse foi criada exatamente para isso. Então não tem, na verdade, muita coisa diferente, as coisas vão mudando, né? O divórcio, o pessoal diz, divórcio é uma coisa nova, isso aqui e tal. Tá, mas só que é assim, já existia no tempo de Moisés, né? Já existia na época da Judéia de Jesus. O que aconteceu foi que ele falou que não era para divorciar porque você ia estar largando a sua senhora velhinha, né? Que quem faz isso não tem coração, né? Aí pronto, a Igreja Católica foi contra o divórcio depois de muito tempo. É que agora as próprias mulheres, né, na década de 70 aqui no Brasil, a partir da iniciativa do deputado Nelson Carneiro, ficou estabelecido como é que iria se divorciar. Deixou de ter apenas o desquite, né, que seria a forma de se separar antiga, para ter a separação e aí o divórcio. Hoje em dia já tem até, né, possibilidade do divórcio direto. Então não tem nada de novo. Até coisas que vocês dizem, mas isso aí nunca existiu. Por exemplo, casamento entre pessoas do mesmo sexo. Na Roma Antiga é uma coisa meio assim, né? Mas o que acontecia? Um camarada adotava o outro, entendeu? Então havia uma relação de adoção que na prática fazia com que houvesse um verdadeiro casamento entre eles. Vocês veem, Ben-Hur casou, né? Ou melhor, foi adotado, casou não, né? Mas foi adotado pelo camarada que... não dá spoiler não. Se vocês quiserem, vocês veem lá o filme como é. Aí, olhem só, o que é que acontece? Então, assim, o direito civil, né, ele é tradicionalista, não tem nada de novo sobre a terra. Agora, o que é que acontece? Na hora de ganhar dinheiro, aí o que é que você precisa? Ter sempre uma normativa nova, né? Então as coisas vão evoluindo e vão evoluindo a toque de caixa, à medida que há novos esquemas, novas possibilidades de ganhar dinheiro. E, inclusive, para acompanhar, né, as formas atuais de contratação, né, que envolvem hoje a internet, comércio à distância, e essas coisas que já existiam antes têm que ser aprimoradas, têm que estar de acordo com as formas mais novas de comunicação, de contratação instantânea, de aceitação de contratos. Então, situações também como a certificação digital, ela possibilita que se tenha assim um registro muito mais rápido, até sem o interessado nem ir na autarquia, no cartório, para fazer o registro, né? Então são coisas que tem que se estar atualizando, né? Quanto ao direito empresarial, tem duas situações aí básicas, né, que eu queria assim falar para vocês, né? Pode ser até três, né? Vamos lá partir para o que é que acontece. Em primeiro lugar, um assunto que assim a gente vai ver, já que a gente está tratando assim, vamos dizer, de história, né? Falando de como seria uma história do direito empresarial, você vê como as coisas são. Na Grécia Antiga, tinha um camarada que acho que ele nasceu no Egito, porque o nome era
Heron de Alexandria, né? Heron de Alexandria, vou pegar uma folha aqui. Heron de Alexandria, ele era um cara meio inventor, né? Aí ele criou um negócio que era mais ou menos isso aqui, ó. Aqui, ó. Estão vendo? Isso aqui é o seguinte, é um globinho que fica apoiado, tipo em dois pés, em um tripé, sei lá. E aí, ele chega aqui, ó, tem um fogareiro aqui embaixo, aquece, e aí fica saindo vapor dessas duas saídas, né, como se fosse de panelas de pressão, umas turbininhas. E aí esse globinho ele gira, entendeu? E o pessoal ficava admirado porque ele girava sem ninguém impulsionar, não é isso? Somente com a força do vapor. E isso aí é quase uma coisa, tipo uma mágica para aquele tempo e tal. Mas o que é que acontece? Qual é o princípio básico disso aqui? O que é que isso aqui poderia originar? Se você chegar aqui, ó, botar um pistão, outro pistão, chegar aqui, vir para baixo, girar um eixo, não é isso? O que é que você vai ter? Alguém vai dizer aí para o chat. Vou até por microfone. O que é que você vai ter? Vocês estão me ouvindo? Aí vem a dúvida, que ninguém falou nada. Cadê? Tá falando um pouquinho, professor. Tá falhando? É? Vou abrir um pouco a porta, mas não faz muita diferença não. Isso aqui, deixa eu ver qual o sistema que tá, porque vai depender entre um ou outro. Vamos ver aqui. Vivo fibra tá 5G ainda, então é para ser mais rápido. Agora, se tiver falhando todo mundo. Mas enfim, o que é que acontece? O que é isso aqui então, né? Dois pistões movendo né? Isso aí é um motor a vapor, basicamente um motor a vapor, né? Então o que é que acontece? O que é que acontece? Esse motor a vapor, ele estaria propiciando que lá já na Roma antiga houvesse carruagens sem cavalo, carros, trens, né? E teares. Então, por que é que a Revolução Industrial ela já não aconteceu na Roma antiga? Por quê? Por causa do seguinte, porque o Heron de Alexandria, ele não ia ganhar nada com isso, né? Ele não ia ganhar nada com isso. Para ganhar alguma coisa com isso, ele precisaria que quem quisesse replicar o invento dele pagasse algo a ele, né? E foi daí que, na verdade, apareceu a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela não apareceu a partir apenas dos inventos, não. Apareceu a partir da possibilidade de ganhar dinheiro com os inventos. Então, um cara como James Watt, que inventou, né, afinal, o motor a vapor, patenteou isso aí de forma assim. Naquela época não se falava bem em patente. O que havia era um Privileges Act, né, que foi a primeira lei parecida com uma lei de patentes do Reino Unido. Então, por conta dessa lei, é que se começou a ganhar dinheiro com inovação. E é por conta dessa lei, que é uma lei própria, como eu estou falando, do direito para ganhar dinheiro. Então, já é uma lei de direito empresarial, já é uma lei de direito comercial, que a gente deve estudar aqui, né? A Lei 9279, a Lei de Propriedade Industrial. Essa lei é que vai permitir, é que vai determinar que só se possa replicar a invenção do James Watt pagando, né,
o respectivo royalty, quer dizer, a compensação pelo uso da patente, né? Então você vê que isso aí aconteceu com ele, isso aconteceu com o Edison, isso aconteceu com Graham Bell, isso veio a acontecer recentemente também, né, com o Bill Gates, embora aí já seja direito autoral, mas não importa, porque o direito autoral nessa parte aí ele é praticamente como se fosse um direito empresarial. E aí, então assim, direito autoral relativo a programas de computador, né, relativos a software, mas é também como se fosse um direito de propriedade industrial. Então, por isso daí é que a gente está numa evolução tecnológica tão exacerbada. Nós temos a possibilidade de ganhar dinheiro com a inovação. Essas pessoas se tornaram bilionários, né, em valores de hoje, porque tiveram a oportunidade de ganhar dinheiro com a inovação. Não é isso? E assim, esse é um dos assuntos de direito empresarial. E vai sempre mudando, vai tendo especializações, entendeu? Hoje em dia você tem coisas assim, tipo cultivar. O que é o cultivar? É uma variedade diferente de planta, né? Você tem os transgênicos, né, que também podem ser patenteados. Você tem a questão dos remédios, tem a questão dos circuitos integrados, das arquiteturas dos circuitos integrados. Você vê que vai mudando e vai evoluindo conforme a evolução ela vai exigindo, né? Então nós vamos ver essas questões aí, quanto a isso aí. Então essa é uma parte do direito empresarial que a gente vai ver, a parte da propriedade industrial. E também aí eu vou partir para outro cenário, para outra situação. Vejam como é que acontecia no fim da Idade Média, início do Renascimento, quando estava florescendo, né? Quando estava florescendo a Renascença e voltando a ter comércio, voltando a haver um grande influxo comercial entre tudo quanto é feudo, né? Cidades-estado e nos nascentes estados nacionais da Europa. O que é que acontecia ali? Aí aconteceu o seguinte, vou tentar desenhar aqui a Europa. É melhor pegar um mapa, né? Mas já foi. Que geralmente eu faço isso quando dou aula online, né? Então, vou tentar desenhar aqui a Europa. Não está muito bom não, mas dá para se entender. Você pode criar um quadro aqui, você coloca a imagem. Mas eu desenhei, tá bom. Então, olha só. Aí, ó, o que acontece? Vocês estão vendo aqui, né? Aqui é a Itália chutando a Sicília, né? Então, aqui é a Europa e tal. O que acontece numa situação dessa? Vamos dizer, o cara está aqui em Londres. Ele quer comprar seda, que como vocês devem ter estudado, né, e tal, naquela época de Marco Polo, anterior aos descobrimentos pelos países ibéricos, era preciso vir aqui para Veneza, para essas cidades-estado italianas, para comprar a seda, né, para levar para o resto da Europa e tal. E era vendida a peso de ouro e tal, era aquela coisa muito bem protegida pelos... Ninguém sabia como era feito, né? Ninguém nem imaginava que era um bicho da seda, que fazia seda. E aí o que acontecia? O cara tinha que sair daqui para cá, tinha que levar 1 tonelada de ouro, coisa parecida, sei lá, 1 tonelada é exagero, mas alguns quilos de ouro, para chegar aqui e comprar a seda e voltar para... né? O que podia acontecer? Piratas, saqueadores
e ainda quando chegar aqui, ele ter um câmbio desfavorável, né? Então, o que é que acontece? Isso daí fez com que quem desse amparo a esse comerciante, os bancos, né, o banco vem de banca, né, de ter quem tinha uma banca nas feiras naquela época e que fazia as trocas de moeda, desenvolvessem uma situação, um mecanismo pelo qual o camarada não precisava levar o ouro até aqui. O que é que ele fazia? Ele deixava o ouro aqui com um desses argentari, né, donos de banca aqui no Reino Unido, aqui na Inglaterra, né, na época não tinha Reino Unido. Então chegavam, deixava aqui, e esse camarada aqui, ele tinha um correspondente aqui em Veneza. Ele mandava uma carta para outro banco, que o nome vem a ser lettera, né? Lettera de câmbio, que determinava que se fizesse o câmbio, né, da carta por uma determinada quantidade de dinheiro, já dinheiro local. Então ele não precisava aqui levar o ouro em libra e tal, coisa parecida. Ele poderia chegar aqui e já pegar os ducados. Já tinha certeza, já sabia até quantos ducados iria pegar. E outra, ele não precisava nem chegar aqui e retirar os ducados para comprar seda. Ele poderia simplesmente chegar aqui atrás da letra, e assinar, dizendo assim, fulano de tal. Aí na hora que ele faz isso, ele faz um endosso para o vendedor da seda. E o vendedor da seda fica com o recurso, né, lá a crédito no Argentari e no banco de destino em Veneza. É muito mais prático que carregar dinheiro. É a origem da letra de câmbio e é a origem de outra matéria que vocês devem estudar em Comercial Empresarial 2, que é títulos de crédito. Daí teve toda uma evolução, que apareceram títulos de crédito e que hoje estão em franco desuso, embora o que eu acho que tenha que se estudar no lugar disso. Os mecanismos, né, das várias moedas, das várias formas de troca de valores, de pagamentos, né, e inclusive dessas moedas diferentes, novas, que vêm surgindo por aí, como são as criptomoedas. Mas vamos ver quem é que vai dar essas aulas para vocês. Eu acho que a gente tem que partir para ver o novo, né? Analisar o que aqui ainda se faz, porque ainda existe cheque, por exemplo, mas é algo que está, assim como a gente está vendo aí, em franco desuso. Bem como cartões de crédito, né? Esse tipo de contrato comercial. Então, essa é uma segunda questão aí. Você vê o que aconteceu aqui. O banco, né, ele ganha dinheiro sempre que você deixa o seu recurso lá. Porque aí ele empresta e tal. Então o que ele não quer? Que você tire o recurso de lá. Na hora que ele manda, manda a correspondência para o outro, aqui o dinheiro do camarada fica aqui, né? Eventualmente outro tira daqui também. Professor o quê? Nunca mais te vi, Eliane. Eliane, se manifesta aí. Então, hein? Tá Eu emagreci. Será que se não emagrecesse... Faz, fala no WhatsApp, não fala que não. A situação é essa. Eu tive que... Eu acompanhando tudo, porque vou tomar um banho, tô acabada, mas tô ouvindo tudo, tá? Tá bom. Beijo, lindo. Beijo, querida. Tá me inovado, viu? Adorei. Tô bem, obrigado. Ai, Beijo, a beijo. gente vai tirar a carteira dela e a gente vai pegar sua moto. É o quê? Eliane vai tirar a carteira dela e Ah. a gente vai pegar sua moto, viu, tio? Male perna antes, viu? Beijo.
para poder aguentar ela. Beijo, amor. É isso. Então vamos lá. Então essa é uma segunda situação, né, de como surgiu essa outra parte do direito, que é a questão do título, que é relativa à questão de transferência de recursos, de portabilidade de recursos, que é a dos títulos de crédito. Uma coisa curiosa que acontece a partir daí é que é o seguinte: como é que era antigamente? Antigamente, os bancos centrais, ou melhor, os tesouros reais, né, eles emitiam moeda física, né? Eles emitiam moeda, quer dizer, eles emitiam mesmo as moedinhas de ouro, de prata, né? Você não tinha uma situação em que havia um papel como tem hoje, valendo muito mais do que as moedas. Isso só foi acontecer depois que os tesouros reais, os soberanos, viram, e seus ministros viram que isso daqui estava acontecendo, né? E daí quiseram pegar carona para evitar ter que então desentesourar, né, os seus os seus metais preciosos. E aí, o que aconteceu? É que eles começaram a fazer notas, cédulas, dizendo que poderiam ser trocadas pelo correspondente em metal precioso. Se vocês forem ver as cédulas de R$1.000, da época do Império, dizia: pague-se por essa cédula equivalente em ouro a aquele valor. Nos Estados Unidos, até 1920, por aí, era possível trocar as cédulas pelo equivalente em ouro. Só que aí começaram a restringir essas situações. Você deixou de ter a chamada moeda papel, né, que era um papel que era garantido por uma quantidade de metal precioso, para passar a ter o chamado papel moeda, que nunca é para ser trocado por nada, né? Então, antes havia necessidade de ter lastro em metal precioso. É uma coisa curiosa, né? Porque todo mundo sabe que o metalismo não funcionou. Se o metalismo tivesse funcionado, as maiores potências econômicas teriam sido Portugal e Espanha. A Espanha achou uma montanha de prata. A Espanha achou uma montanha de prata ali no Peru. Potosí, o nome dessa montanha. Era tanta prata que antes de ela ser achada, a prata valia mais que o ouro. Depois que acharam ela, que esburacaram ela, tiraram toda a prata que podiam dela, a prata perdeu valor, não é isso? Hoje em dia, se o namorado dá um anel de prata, a menina olha assim. Então, aí o que acontece? Hoje a gente está nessa situação. É uma situação curiosa porque, se você for ver, nós temos um lastro da moeda, em última análise, em dívida. Na prática, em crédito. Mas os governos eles conseguem, por uma engenharia financeira, transformar isso até em dívida. De uma certa forma, quanto mais um governo consegue dever, mais ele consegue dar estabilidade à sua moeda. Se um governo não consegue dever tanto, como o caso da Argentina, a estabilidade da moeda fica comprometida, a inflação fica muito maior. O Brasil já entrou em um outro patamar. O real ele vale mais. A gente chega no Chile, o pessoal quer mais real do que peso, que é logo ali do lado. Que é a moeda logo dali do lado. Então, a gente tem uma situação curiosa aí que foi evoluindo a partir daí, que foi dar no nosso moderno direito financeiro, né, a partir justamente dessa mecânica das letras
de câmbio dos títulos de crédito. Outra situação, para a gente pensar, o que acontecia em relação aos empreendimentos antigamente. As empresas, as grandes empresas, eram privilégio das coroas. Não era possível aos particulares iniciarem grandes empreendimentos. Só quem podia fazer isso eram as coroas. Então, companhias como a das Índias Ocidentais, que os holandeses criaram para vir explorar aqui o Brasil, as Índias Orientais dos britânicos para explorar também as Índias lá no Extremo Oriente, eram empresas autorizadas pelo rei, né, pelos soberanos. Só depois de algum tempo foi que começou-se a ter a participação do público nessas empresas. Foi que se começou a admitir a presença de capital privado nessas empresas. Agora, isso também não dispensava a autorização real, né? A carta régia para essas corporações. Só depois de algum tempo foi que começou-se a ter empresas formadas por capital apenas de particulares. E aí essas empresas elas eram formadas de um modo que ainda está previsto no nosso Código Civil, mas que quase ninguém usa. Aliás, já não é usado mesmo, não tem mais notícia de nenhuma empresa assim, que era a chamada sociedade em comandita, em que havia um sócio comanditado e que exercia o comércio, né? Ele capitaneava a empresa em nome dos comanditários que entregavam a ele o capital. Essa situação, né, ela ficou durante um tempo até que, afinal, um primeiro-ministro britânico passou uma normativa que foi o pulo do gato em relação ao que até o momento ocorria, que era estabelecer uma sociedade com uma limitação de responsabilidade integral, né? Porque o que acontecia até aquele momento? Os comanditários davam dinheiro, e aquele dinheiro que davam era pronto como se fosse, hoje em dia, você subscrever, comprar uma ação, se a empresa quebrar, não valer mais nada, perder tudo, você perde o dinheiro da ação, mas não tem o seu patrimônio ameaçado. Agora, o comanditado, ele estava sujeito sim a perder tudo, a ter não só o recurso que ele tivesse posto na empresa ameaçado, como ainda, né, na hora que houvesse uma falência, um